Bom, gente, então vamos lá aí, né, para nossa segunda parte, né, deixa eu ajeitar aqui, da aula de fisiologia do sistema endócrino, tá bom? Então, nessa segunda parte, a gente vai ver aí as glândulas endócrinas que sofrem influência aí da hipófise e também outras glândulas endócrinas que funcionam independente aí da hipófise, beleza? Então, vamos lá. Pronto. Seguinte, a primeira glândula que a gente vai ver aí que sofre influência da hipófise é a glândula tireoide. A glândula tireoide, ela fica localizada nessa região aqui, não sei se dá pra me ver, dessa região aqui, deixa eu aumentar, né, pra mim, ó, dessa região aqui do nosso pescoço, né, apoiada sobre as cartilagens, né, da laringe, da traqueia e tal, certo? E aí, veja, olha a sequência da hierarquia que eu falei pra você. Se essa tireoide, Se essa tireoide aqui quiser produzir os seus hormônios, olha a sequência que vai acontecer aqui. O hipotálamo vai produzir o FLTSH, lembra que eu falei para vocês, ó, o FLTSH. Esse FLTSH vai para a hipófise e a hipófise então é estimulada, né, a produzir TSH, que é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio tireotrófico, por sua vez, vem para a tireoide e aqui na tireoide a presença desse TSH vai estimular a produção de tiroxina e triiodotiranina, simplesmente conhecida como T3 ou T4. Tudo bem? Esses dois hormônios a gente vai ver daqui a pouquinho, mas basicamente eles aumentam o metabolismo celular. Então olha a sequência, certo? Existe o controle de feedback aqui, tá? Ó, inibição, tá vendo? Existe o controle de feedback aqui. Se de repente os níveis de T3 e T4 aumenta demais, essa grande quantidade de T3 e T4 que foi liberada vai inibir a hipófise, né, impedir que essa hipófise produza mais TSH e vai impedir que o hipotálamo produza mais FLTSH. Tá? Então aqui é um exemplo também de mecanismo de feedback que está envolvido aqui nesse processo. Tudo bem? Então vamos conhecer os hormônios, né, que são produzidos aí pela tireoide. Primeiro hormônio, ou os dois primeiros hormônios, né, é a tiroxina barra triiodotironina, que é o famoso T3, T4. Tá? O que é que esses dois hormônios fazem? Ele estimula os processos metabólicos do nosso corpo. Como assim? Esses três hormônios, eles vão aumentar o nosso metabolismo celular. Ou seja, esse hormônio pode aumentar o catabolismo, ou esse hormônio ele pode aumentar o anabolismo. Tudo bem? Então, T3 e T4 aumentam o metabolismo, aumentam o anabolismo, tá? E aí, existem algumas condições, né, alguns problemas relacionados às taxas de produção desses hormônios aqui. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para você. Por exemplo, olha, hipertireoidismo. O que é o hipertireoidismo? É quando a tireoide produz uma grande quantidade de T3 e T4, tornando aí o metabolismo daquela pessoa acelerado demais. Então, geralmente são pessoas que ficam mais agitadas, né? Os olhos ficam mais arregalados e tal. São pessoas mais hiperativas, porque o metabolismo está muito acelerado. Já no hipotireoidismo, ó, pouco, né? Hipotireoidismo são pessoas que produzem uma baixa quantidade de T3 e T4. Já essas pessoas que produzem uma baixa quantidade de T3 e T4, elas vão ter um metabolismo mais lento, né? Geralmente tem a tendência a engordar, fica um pouco mais sonolento e tal. Cuidado para não confundir isso com preguiça, né? Preguiça aí é outra coisa, beleza? E temos aqui também o cretinismo, né? O que é o cretinismo? Veja, o cretinismo, gente, é uma doença mental, tá? Causada pelo hipotireoidismo congênito. Ou seja, hipotireoidismo, né, uma baixa produção de T3 e T4,
congênito durante o desenvolvimento daquela criança, certo? Então, nesse período aí de desenvolvimento da criança, a ausência da tiroxina, por exemplo, atrapalha o amadurecimento cerebral, certo? Então, isso que é o cretinismo. Cretinismo nada mais é do que um hipotireoidismo congênito. Aí as baixas taxas desse hormônio, da mãe, claro, né, ao longo do desenvolvimento dessa criança, pode prejudicar o desenvolvimento cerebral dela. Beleza? Então são essas 3 condições aí que estão associadas às taxas, né, de T3 e T4 dos indivíduos. Existe um outro hormônio chamado de calcitonina. Cadê? Ó? Chamado de calcitonina, que presta atenção. Cadê? Tá olhando para mim? Nem tá olhando para mim. Veja, presta atenção. T3 e T4, a produção do T3 e T4 é influenciada diretamente pela hipófise, por conta do TSH. Agora, a produção de calcitonina não. O TSH só influencia T3 e T4. A calcitonina, não. Tá? O que é que a calcitonina faz? A calcitonina, ela vai diminuir, ela abaixa, o nível de cálcio no sangue e inibe a liberação de cálcio nos ossos. Olha para mim novamente. Veja. Olhando essa definição aqui, o que é que vai estimular a liberação de calcitonina? Quando você tem uma grande concentração de cálcio no seu sangue, presta atenção, ó, quando você tem muito cálcio no seu sangue, é essa grande quantidade de cálcio do sangue que estimula a tua tireoide a produzir a calcitonina. Porque a calcitonina vai então diminuir esse cálcio que está no sangue e jogar para o teu osso. Por isso que ela baixa o nível de cálcio do sangue, jogando esse cálcio para o teu osso, e ela também inibe a liberação de cálcio dos ossos. Porque se já tem muito cálcio no sangue, não precisa que teu osso libere mais. Então é isso que a calcitonina faz. Pega o cálcio do teu sangue, joga para o osso e impede que ele libere mais. Beleza? Uma desregulação causada por esse hormônio daqui é a osteoporose. Tudo bem? Porque, por exemplo, se você tem um nível de calcitonina aí alterado, né, você tem um baixo nível de calcitonina, né, de produção de calcitonina, o que é que vai acontecer? Você vai ter o teu osso liberando mais cálcio. E você vai ter o teu osso recebendo menos cálcio. Tá? Então, uma das influências, tá? Existem vários casos que podem levar uma pessoa a ter osteoporose. Um deles é uma desregulação na calcitonina. Tudo bem, gente? Então, são esses 3, né, no caso, hormônios produzidos pela tireoide. A próxima glândula, tá, é uma glândula que fica na própria tireoide, tá? Então, tá aqui, deixa eu ampliar aqui para você. Olha. A tireoide é tudo isso em vermelho que você está vendo, ó, como o nome aqui está dizendo, a tireoide. Já a paratireoide são essas glândulas pequenininhas aqui, ó. Certo? Geralmente 4, tá? Essas 4 glândulas que estão aí são chamadas de paratireoide. E a paratireoide, ela vai produzir um único hormônio que é o paratormônio. O paratormônio, ele é um hormônio que vai atuar de forma contrária à calcitonina. Então, se a calcitonina ela diminui o nível de cálcio no sangue, o paratormônio faz o contrário. Ele aumenta o nível de cálcio no teu sangue. Olha aqui. Eleva o nível de cálcio no teu sangue e estimula a liberação de cálcio dos teus ossos. Ou seja, é o contrário da calcitonina. Então aqui você observa também um mecanismo de autorregulação, olha, um mecanismo de feedback, que envolve a calcitonina produzido pela tireoide e o paratormônio produzido pela paratireoide. Certo? Então veja, ó, quando o nível de cálcio no teu sangue está alto, isso estimula a calcitonina. A calcitonina pega o cálcio que está no teu sangue e joga nos teus ossos. Com o tempo, isso vai fazer com que o nível de cálcio no sangue diminua. Com a diminuição do nível de cálcio no teu sangue, a calcitonina ela será inibida e o paratormônio ele será estimulado. O que é que o paratormônio faz? Ele retira cálcio nos ossos e devolve para o sangue. Quando esse nível aumenta, começa tudo de novo, né? Quando o nível de cálcio no sangue aumenta, esse aumento inibe o paratormônio e estimula aí a calcitonina.
Então veja que aqui, a ideia é o equilíbrio. Claro, o nosso corpo ele nunca vai estar em equilíbrio de fato, né? Mas sempre vai tender à homeostase, sempre vai tender a esse equilíbrio, beleza? Qualquer problema relacionado à produção de paratormônio ou à associação da calcitonina com paratormônio, isso também pode causar aqui a osteoporose. Tudo bem? Bom, a próxima glândula são as glândulas suprarrenais. Por que ela recebe esse nome? Ó? Suprarrenal, porque fica em cima do rim. Tá aqui o nosso rim, tá vendo aí? Tá, né? Tá aqui o nosso rim. E em cima do rim tem essa estrutura meio triangular aqui, tá vendo? Pronto. Essa glândula daqui é a glândula suprarrenal. Essa glândula suprarrenal, gente, ela é dividida em duas partes. O córtex, que é essa parte mais externa aqui, tá vendo? O córtex. E a medula, que é a parte mais interna. É como se fosse duas em uma, né? Duas glândulas em uma. Então vamos conhecer aqui os hormônios produzidos por essas duas partes, tanto pelo córtex quanto pela medula. Começando pelos hormônios aqui produzidos no córtex. Preste atenção. Lembra daquele hormônio que eu falei lá na nossa hipófise, chamado de ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico? Pronto. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele vai atuar sobre o córtex e somente o córtex das glândulas adrenais ou suprarrenais. Esse ACTH, ele vai estimular a produção de glicocorticoides. Gente, glicocorticoides é um grupo bioquímico, tá? É um grupo químico. Então, os glicocorticoides, que são várias substâncias, geralmente afetam o metabolismo de carboidratos. Metabolismo, seja a produção ou a quebra de carboidratos. E, consequentemente, aumentam o açúcar no sangue. Preste atenção agora, pelo amor de Deus. O glicocorticoide mais conhecido, que geralmente aparece em prova, é o cortisol. Certo? O que é que o cortisol faz? Ele estimula a formação de carboidratos, a partir de proteínas e outras substâncias. Um processo que a gente chama de gliconeogênese. Então veja, o cortisol ele vai criar, produzir, sintetizar, estimular, né, a produção de carboidratos a partir de proteína ou a partir de gordura, por exemplo, chamado de gliconeogênese, certo? Gliconeogênese é a produção de carboidrato a partir de outras substâncias. Porque tem muita gente que acha que se você vou parar de comer aqui carboidrato e isso vai ser o suficiente para eu não engordar. Não, cuidado, certo? Se você come gordura, obviamente essa gordura, tanto o carboidrato pode virar gordura, quanto gordura pode virar carboidrato, certo? Isso também acontece com proteínas. Tem gente que tem uma dieta riquíssima em proteína, mas se essa dieta rica em proteína ela não é controlada, tá? Se você come exageradamente muita proteína, esse excesso de proteína pode sim se transformar numa gordura no futuro. Porque esse excesso de proteína pode virar carboidrato, que esse carboidrato pode entrar numa via metabólica que vai formar gorduras. Tudo bem? Então, enfim, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento aí de um nutricionista quando a gente vai fazer algum tipo de dieta, né? Não ficar pegando essas dietas aí de internet sem acompanhamento, beleza? Aqui no córtex também, só que dessa vez sem influência do ACTH, aqui no córtex vai ter a produção de mineralocorticoides. O que são esses mineralocorticoides? Mineralocorticoides também é um grupo químico, né? Assim como os glicocorticoides, que são substâncias que atuam no equilíbrio eletrolítico do nosso corpo. O que é um equilíbrio eletrolítico né, do nosso corpo? É o balanço de íons e água, ou seja, a concentração de sais no nosso corpo. E aí o mineralocorticoide mais conhecido é a aldosterona, tá aqui, ó, aldosterona, que lá na aula de sistema urinário a gente volta a falar da aldosterona. O que é que a aldosterona faz? A aldosterona ela auxilia na retenção ou excreção, ou seja, na reabsorção ou na liberação de sódio, potássio, cloro, agindo aí no equilíbrio e na regulação da pressão também dos nossos líquidos corporais. Então, lá na aula de urinário, a gente vai falar um pouquinho mais sobre controle de pressão arterial, né, sobre a aldosterona, a ação desse hormônio da aldosterona nos nossos rins. Tudo bem? Então, veja, estou falando aqui de hormônios produzidos pelo córtex.
Os glicocorticoides sofrem influência da hipófise e os mineralocorticoides não. Tudo bem? Mas ambos são produzidos no córtex da medula. A próxima estrutura, né, ainda nas glândulas adrenais, a próxima estrutura é a medula, que é essa partezinha mais interna aqui. A medula, ela não sofre influência da hipófise. Então essa medula, ela vai produzir adrenalina e noradrenalina, que elas vão atuar aqui em conjunto. Gente, cuidado para você não confundir o seguinte. Existe a adrenalina e noradrenalina neurotransmissor, e existe a adrenalina e noradrenalina hormônio. As ações dessas duas substâncias são basicamente as mesmas, tá? Só que quando é que a adrenalina e a noradrenalina são consideradas neurotransmissores? Elas são consideradas neurotransmissores quando é um neurônio que produz. Então, se ela foi produzida dentro de um neurônio, ela é um neurotransmissor. Se ela foi produzida dentro de uma glândula endócrina, ela é um hormônio, tá? Então, só para você ficar ligado nessa pequena diferença daí. Então, qual é a função da adrenalina? A adrenalina ela tem várias funções. Uma delas, aumenta o açúcar no sangue, causa vasoconstrição. O que é uma vasoconstrição, gente? É a diminuição do diâmetro do vaso, tá? Então vamos imaginar, o diâmetro do teu vaso sanguíneo normalmente é assim. Quando libera adrenalina, o diâmetro diminui, tá? Quando o diâmetro diminui, é aquela questão que vocês aprendem em física, né? Quanto menor a área, maior a pressão. Tá? Então, geralmente, a vasoconstrição ela acontece para aumentar a circulação, a velocidade de circulação de sangue do teu corpo. Tá? Em situações de emergência, por exemplo, né? Você leva um susto, você vai correr, você está fazendo alguma atividade física, então você tem essa grande quantidade de adrenalina liberada para aumentar a oxigenação, para aumentar a circulação de sangue nos teus músculos. Tudo bem? E a adrenalina, ela funciona junto com a noradrenalina. Tá? Olha o que a noradrenalina faz. Ela acelera os batimentos cardíacos e causa também vasoconstrição. Só que aqui é a vasoconstrição generalizada, enquanto que essa vasoconstrição aqui em cima é mais específica, né? Pele, mucosa, rins. Tudo bem? Então, funciona integrada. Esses dois hormônios não são influenciados aí pela hipófise. Tudo bem? Bom, chegamos aqui no pâncreas, né? Aqui no pâncreas, essa estrutura, né, essa glândula, o pâncreas é tudo isso daqui. O pâncreas é tudo isso daqui. Essa glândula pancreática, né, ela é considerada uma glândula anfícrina. O que é uma glândula anfícrina? É uma glândula que vai apresentar uma porção endócrina e exócrina. Tá? É 2 em 1. A parte exócrina, A parte exócrina do pâncreas, a gente vai estudar na digestão, porque vai produzir enzimas digestivas. Já a parte endócrina do pâncreas é a parte que produz os hormônios. Tá? Os dois hormônios aí, que a gente vai ver agora, que é a insulina e o glucagon. Beleza? Então, na aula de sistema endócrino, a gente estuda apenas a parte endócrina do pâncreas. Olha elas aqui. Tá? Esses dois hormônios são hormônios produzidos pela parte endócrina do pâncreas. Insulina e glucagon, que atuam em conjunto. Lembra da calcitonina e o paratormônio? Que eles atuam em conjunto, realizando ações contrárias? Aqui é a mesma coisa. A insulina e o glucagon também vão atuar juntos, realizando aí essas ações contrárias. Beleza? Aí veja. A insulina, ela vai diminuir a taxa de glicose no sangue. Ou seja, a insulina ela vai permitir a entrada de glicose nas células. E aí, quando a insulina permite a entrada de glicose nas células, consequentemente, diminui a taxa de glicose no sangue. O que é que o glucagon faz? O contrário. Tá? Então, a insulina diminui a taxa de glicose no sangue, o glucagon aumenta a taxa de glicose no sangue. Tá? Como é que o glucagon aumenta a quantidade de glicose no sangue? Ele quebra glicogênio. Enquanto que a insulina estimula a formação de glicogênio, tá? Lá no fígado, o glucagon estimula a quebra de glicogênio. Então, entre um período, entre suas janelas de alimentação, né? Tem esse esqueminha daqui que a gente já viu, como é que funciona. Entre suas janelas de alimentação, por exemplo, você tá, que vai depender do horário que você está
assistindo essa aula, né? Mas, por exemplo, eu que vou almoçar ainda, né, que eu estou gravando antes da hora do almoço. Eu vou almoçar ainda. Então, nesse momento, eu estou com fome. O nível de glicose no meu sangue está baixo. Então, em situações de fome, né, quando já faz um certo tempo que você se alimentou, o glucagon começa a quebrar o glicogênio e liberar esse glicogênio, né, liberar essa glicose, né, que o glicogênio é um polímero de glicose, e vai liberar essa glicose no nosso sangue para manter o nível de glicose, o nível de açúcar no sangue, até a gente chegar na hora do almoço, na próxima janela de alimentação. Tudo bem? Enquanto que a insulina faz o contrário. Quando você come, assim que você termina de comer, a insulina é produzida em grande quantidade para fazer com que aquele açúcar que você comeu entre aí nas suas células. Tudo bem? E por fim, temos aí as nossas gônadas, né? A gônada masculina, o testículo, e a gônada feminina, o ovário. Aí eu não vou entrar tão em detalhes aqui na parte reprodutiva, porque a gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula de reprodução, né? Fisiologia do sistema reprodutor. Mas basicamente assim, ó, no caso dos testículos, olha aqui. No caso dos testículos, ó, os testículos eles sofrem influência do FSH e LH produzido pela adenipófise. Então, no caso dos testículos, no caso dos homens, o FSH induz a produção de espermatozoide e o LH induz a produção de testosterona, porque esse LH ele vai atuar sobre as células intersticiais chamadas de células de Leydig. Esse hormônio aqui, hormônio sexual masculino, né, a testosterona, ela vai ter a seguinte função. A testosterona vai estimular a espermatogênese, né, promovendo aí a maturação dos espermatozoides e o crescimento desses espermatozoides, além de promover os caracteres sexuais secundários masculinos. Então, por exemplo, crescimento de músculos, crescimento de pelos pubianos, né, pelos faciais, pelos corporais, tá? Engrossamento da voz, que no meu caso aqui não funciona direito, né? Mas enfim, engrossamento da voz é uma característica sexual secundária promovida aí pela testosterona. Tudo bem? No caso do ovário, né? Agora nas mulheres. O ovário ele também vai sofrer influência do FSH e o LH produzido lá na adenipófise. Só que aqui no caso, o FSH nas mulheres induz a formação do folículo ovariano. Isso aqui direitinho a gente vai ver na aula de reprodução. Então, induz a formação de folículo ovariano, tá? E esses folículos ovarianos, quando eles estão formados, eles produzem o estrógeno, que é um hormônio sexual feminino. Já o LH promove a ovulação e consequente formação do corpo amarelo. Esse corpo amarelo, a presença do corpo amarelo, que forma a progesterona. Então preste atenção. O folículo ovariano grande, formado antes da ovulação, estimula a liberação de estrógeno. O corpo lúteo, formado após a ovulação, estimula a produção de progesterona, que também é um hormônio sexual aí feminino. Qual é a função desses dois hormônios? No caso do estrógeno, olha o que acontece. O estrógeno, ele estimula o crescimento da mucosa uterina, ou seja, vai preparar o corpo daquela mulher para a gravidez. Além disso, o estrógeno desenvolve e mantém os caracteres sexuais secundários femininos. Que caracteres sexuais secundários femininos são esses? Crescimento das mamas, tá? Afinamento, né, da cintura. Claro, aqui é uma forma geral, né, gente? Não significa que todo mundo vai ter as mesmas características, mas são características secundárias femininas que geralmente aparecem após a puberdade. Tudo bem? E tem a progesterona, tá? Onde a progesterona ela continua o crescimento da mucosa uterina, né? Continua aí realizando a manutenção da parede do útero, preparando o corpo da mulher para a gravidez. Tudo bem? Então, lá na aula, volta para mim. Lá na aula de sistema reprodutor, a gente volta a falar melhor, né, sobre o funcionamento dessas duas gônadas, tanto o testículo quanto o ovário. Tudo bem? Então, ó, beijo no coração e até a próxima. Qualquer dúvida pode procurar a gente. Tchau, tchau.